Olá pessoal, agora vamos começar uma sequência do conteúdo da disciplina Cálculo Vetorial e Geometria Analítica, certo? Uma parte inicial, vamos falar sobre os vetores. A ideia que nós temos de vetores é que um vetor é um segmento de reta, né? Pedaço da reta, que tem um tamanho, né? Ou seja, um módulo, uma direção e um sentido. Então, o que destaca o vetor é isso aí. É o módulo, a direção e o sentido. Ou seja, se eu perguntar para uma pessoa, qual é a sua altura? Ela pode dizer o quê? Eu tenho 1,75 m, não vai dizer mais nada, né? Mas se no caso eu ver um carro passando com uma determinada velocidade, aí eu vou ver o quê? Vou determinar, eu vou olhar e posso... Que direção ele está? Que sentido? Ele está na horizontal? Na vertical não pode, né? No máximo ele pode estar inclinado, no caso se ele estiver subindo uma ladeira. Então isso aqui é um vetor. E no vetor temos as grandezas vetoriais, que é a aceleração, né? Que podemos ter o módulo, o valor da aceleração, a força é outra grandeza vetorial, velocidade, são exemplos importantes de grandezas vetoriais. Então temos vetor, que pode ser assim, né? Representado por essa setinha, e certo? A letra com a setinha em cima, sempre para a direita, né? Observe que esse vetor aqui ele tem um tamanho, vamos dizer que ele seja de 10 centímetros. Então aqui esse vetor ele tem um módulo, o módulo do vetor, que é 10 centímetros, módulo, a direção pode ser horizontal, vertical, né? Vertical. Aqui é horizontal, aqui é vertical, né? Vetor B. E aqui no caso aqui vai ser oblíquo, né? Vetor C. Então, nós temos vertical, então a direção pode ser vertical, horizontal, oblíquo, certo? E o sentido aqui no caso da esquerda para a direita, de baixo para cima, certo? Sentido oblíquo, de baixo para cima, de cima para baixo. Esse aqui é o sentido, né? E que é indicado por essa setinha aqui é o sentido dele, tá? Sendo que na convenção, ó, tem um início e tem um fim. Operações com vetores. Podemos operar, calcular o vetor resultante, o chamado de vetor soma, né? Vetor resultante. O vetor resultante, no caso aqui, se eu tivesse que calcular o vetor resultante da soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C, certo? Algebricamente, teríamos o seguinte, ó, juntar cabecinha com bundinha, né? De maneira até rústico, né? Mas dessa maneira você grava de melhor forma, né? Primeiro vetor A, certo? Tá aqui, vetor A com o vetor B assim, né? Para cima, cabecinha com mundinha, né? Ó. Certo? Mas o vetor B mais o vetor C que está aqui inclinado, né? Ó.
O vetor resultante vai ser o que pega de maneira reta, que vai daqui do início até o final do outro vetor. Aqui é o resultante, tá? Vetor resultante. Então, o resultante desses três vetores. Agora, se no caso tiver um vetor negativo, ele já pega o sentido contrário, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui vetor A, certo? Tivéssemos aqui vetor, vamos chamar de vetor D também, pode ser, né? D, que vai ser o resultante. Igual, vamos colocar aqui, menos A, mais B, mais C. Observe que já tem um menos aí. O menos A é o mesmo vetor A, só que no sentido contrário, viu? Temos aqui, ó, o vetor A vai ser isso aqui, ó. Menos A, mais o vetor B, mais o vetor C. Daí o resultante vai pegar o início aqui com o final, ponta com ponta, né? Aqui, cabecinha com bundinha e aqui cabeça com cabeça, né? Aqui vai dar o vetor D, que é o vetor resultante. Ok? Então, quando tem um vetor negativo, o que acontece? Ele vai, junta lá a origem com o final, tá? É justamente o vetor resultante. Daí esse processo de encontrar o vetor resultante é fórmula dos polígonos, tá? É formando um polígono. Agora, a fórmula do triângulo para encontrar, aqui eu usei para calcular o vetor resultante, eu usei a fórmula dos polígonos. Para você calcular o vetor resultante, vou colocar aqui. Método agora, para encontrar o vetor resultante usando o método do paralelogramo, geralmente você pega dois vetores, viu, pessoal? É quase o método dos triângulos. Método dos paralelogramos. Então aqui é o seguinte. Vetor resultante usando o método dos paralelogramos. Então aqui eu tenho um vetor A e um vetor B. Quero calcular o resultante desses dois vetores. Então aqui é o seguinte. Você pega o mesmo sentido do vetor aqui, né? A, B, aí você vai formar uma figura, né? Paralelo desse aqui, paralelo desse. Por isso que é chamado paralelogramo. E daí o resultante, ele vai ser esse aqui, né? A diagonal. Certo? Esse mesmo vetor aqui é esse, ó. Ok? Então, o cálculo dessa resultante, do módulo desse vetor resultante, é dado pela fórmula vetor A ao quadrado, módulo ao quadrado, né? Mais B ao quadrado menos duas vezes
vetor A, vetor B, vezes cosseno do ângulo formado entre eles, né? Tá? Então você pode usar essa formulazinha para calcular o vetor resultante. Tá? Então tá aí. E você pode usar esse ângulo aqui, o complemento dele, que é a mesma coisa, né? Cosseno é o mesmo, tá? Ó. Mas aí, quando esse vetor forma, ou pode usar o método dos triângulos, que é bem parecido com esse aí. Tem aqui, ó. Dois, três. Eu tenho dois vetores. Vetor B. Eu quero calcular o vetor resultante usando o método dos triângulos. Você pode fazer assim. Aí pegar esse vetor aqui, ligando ponta com ponta, que vai ser o resultante. Aí vai pegar esse ângulo θ aqui, e a fórmula é a mesma, né? A fórmula é a mesma, tá bom? Fechando aqui. Às vezes, os vetores formam entre si um ângulo de 90 graus. Um é vertical e o outro é horizontal. Vamos ver aqui. Aí eu vou usar o método dos triângulos para calcular o vetor resultante. Aqui, ó. Ponta com ponta, certo? Nesse caso, o ângulo é 90 graus. O ângulo é 90, o cosseno de 90 é zero. Então essa parte aqui desaparece, viu? Ok? A parte desaparece. Aí temos o seguinte, ó. Que o resultante ao quadrado módulo é igual ao vetor A ao quadrado, que é justamente o teorema de Pitágoras, né, pessoal? A B ao quadrado. Tá aí? Então, a parte teórica inicial é isso aí. Na próxima aula vamos fazer alguns exemplos, algumas questões práticas, ok? Aguardo vocês. Fui!